E agora nós vamos assistir a uma reportagem que vai falar de que maneiras o silêncio pode ser regenerador. Nós estamos num local de bastante comércio, de bastante movimento, de bastante barulho em São Paulo. O anjo do Senhor abençoa Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós só podemos dizer que somos carmelitas porque buscamos uma vida de silêncio, porque buscamos uma vida de oração e encontro com Deus. Então isso é um desafio, sim. É um desafio para nós. Às vezes música alta e som e gente falando. Porém, o desafio ele é sempre maior interiormente do que exteriormente. Então, por exemplo, para você entrar em silêncio, lembrando que o silêncio ele não é só uma ausência de ruído, né? Ele é um encontro com Deus. É uma procura muito grande, né, de diversos tipos de religiosidades, de credos, sexo, não há distinção. O silêncio é terapêutico. Práticas durante o dia, fazer práticas, pausas durante o seu dia em silêncio é muito benéfica à sua saúde física e mental. Essa prática que eu fiz aqui é o Zazen, né? Za significa sentado, Zen é atenção plena. Esse motivo de estar voltado para a parede é exatamente para ter essa atenção plena através dos sons e não visual, para você não estimular essa questão do visual. Então ela te ajuda a você ancorar melhor na sua prática meditativa. O templo em Congi também recebe pessoas para fazer silêncio. Mas é preciso preparação. Não é tão fácil calar o mundo. Você vai ficar durante um período de 1 a talvez até 3 dias em nobre silêncio. Isso é nobre silêncio mesmo. Você vai ser omitida a fala, dos sons, né? E preservar essa questão do silêncio. Isso no seu corpo começa a somatizar também essas questões, né? Vem muito à tona, fica tipo umas paranoias, fica umas perseguições, fica pensamentos, gera uma confusão mental por conta talvez de lidar com essa questão do silêncio, né? Lidar com o silêncio é um dos maiores desafios. Há os seus benefícios, há dados que comprovam, né, o poder do silêncio para as pessoas, principalmente quando se está numa atividade, numa rotina muito estressante, ruidosa. O silêncio é o remédio, né? É o seu antídoto, né? O antídoto para os seus males, né? Da mente. A mente muita informação, pensamento. Então você ter momentos de silêncio e se dedicar ao silêncio tem lá seus benefícios para a sua saúde. São duas pessoas que têm vida consagrada, um no budismo, não é isso? E outra no catolicismo, na vida religiosa, né? Numa ordem religiosa carmelita. E, portanto, fica sempre a ideia de que para você fazer silêncio, você tem que fugir do mundo. Você tem que abrir mão, por exemplo, da vida sexual. Você tem que abrir mão, por exemplo, da vida que te envolve na lógica de produção do mundo enquanto tal. No caso das carmelitas, não tanto essa relação com a natureza, né? Que fica mais claro no templo budista, me parece, aqui no ambiente. Mas há uma ideia de fuga do mundo para você encontrar o silêncio. E isso me faz pensar, enquanto eu escutava o monge falando, que apesar de novo, como foi na conversa do Povo Fala lá, todo mundo elogiando o silêncio e falando bem do silêncio, eu acho que a gente tem uma relação com o silêncio bastante conflitiva. Por exemplo, o silêncio é muito associado a velhos, certo? Pessoas que são depressivas, sabe? Casa de repouso, onde os velhinhos ficam sentados ali, sem fazer nada. Então é quase como o silêncio é muito legal, mas só quando estiver perto de morrer, ou estiver esquecido, ou estiver completamente apartado da vida. E o monge também aponta outra questão sobre o silêncio que você já tinha dito. O silêncio pode ser atormentador, ele fala, Sim, né? é. Pura verdade. E isso está intimamente ligado também no mundo das carmelitas, né? Se a gente pensar, por exemplo,
o São João da Cruz, que está intimamente associado à história das carmelitas, falava de noite escura da alma, que é justamente quando você atravessa esses demônios, sabe? E ele fala, o monge, literalmente do tormento, que é o que eu falava no começo, que me leva a desconfiar que normalmente as discussões de autoconhecimento hoje em dia, ou essa ideia mesmo de busca do silêncio, ela está sempre permeada por um certo ou fetiche de luxo, só tem silêncio quem tem dinheiro. Quer ver um exemplo? Típico contradição. Alguém que frequenta uma praia deserta. Sabe? Praias que foram descobertas lá pelos anos 70, pelos anos 80. Super legal, só tinha caiçara, né? Dedinho na areia, né? Você ficava na casa de caiçara. Ai, que legal, você começa a falar com as pessoas na cidade de São Paulo, no caso, aí fala e começa a ir gente para lá, começa a ir gente para lá, aí todo mundo começa a ir, e daí a pouco tem um monte de gente, aí tem hotel ruim, tem trânsito na estrada, tem gente que não é legal, acabou o silêncio. Então, é quase uma maldição do mundo contemporâneo e moderno. Tudo que você descobre que é bom vai ser estragado em algum momento, inclusive essas coisas de silêncio. Ou então você cria um ambiente religioso como esse, que, veja, é um ambiente radical, certo? Tanto em um como o outro. Um ambiente que você deixa o mundo do lado de fora, né? É quase como se você dissesse assim, o mundo não é bom, é claro que não vão dizer isso hoje porque não está na moda, mas o mundo não é bom, é assim que o monarquismo cristão nasceu, no Egito, no começo do cristianismo. O mundo é mau, corrompido e a casa do demônio, eu fujo dele e vou para o deserto. Como disse a irmã, eu vou para o deserto para testemunhar Deus. Aliás, Monacó significa isso. Testemunhar Deus, conhecer Deus. E para eu conhecer Deus, eu tenho que calar os ruídos que eu tenho internamente, para ouvir a voz de Deus. O mais interessante é quando mesmo assim Deus se mantém em silêncio. Ou seja, você vai lá para encontrá-lo e você não ouve nada. Mas ainda assim pode ser sábio da parte dele.